Nosso videoaula é de história e o assunto as capitanias hereditárias. Em 1534, o rei de Portugal decidiu repartir o Brasil em 15 lotes, que receberam o nome de capitanias hereditárias. O que seria? A coroa portuguesa, ela precisava defender a região costeira de alguns alheios. Costeira, que é do Brasil. Porém, tinha poucos recursos financeiros e até humanos. E a solução foi transferir para as mãos da iniciativa privada para uma maior fonte de lucros. E as capitanias hereditárias, elas iam do litoral até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, que é um assunto que vamos, nas aulas posteriores, falar em detalhe. E esse sistema, os portugueses, a coroa já conhecia, porque já tinha sido aplicado na Ilha da Madeira e Açores, né? Ilha da Madeira e Açores. Então ficou assim estipulado. Toda a costa brasileira foi dividida em capitanias hereditárias. E para isso, importante saber que as capitanias, por serem hereditárias, elas passavam de pai para filho. E quando um donatário viesse a falecer, os seus descendentes tomariam posse e continuavam a administrar essa capitania em que o pai havia falecido. E ela passou para isso, não foi entregue, dado de graça a cada capitania. Os donatários, eles tinham que se submeter aos direitos e deveres, né? Então, inúmeros foram esses deveres. Um deles era criar um vilarejo e doar as terras às Sesmarias, que nós vamos ver um outro assunto mais para frente. O Sesmarias, mais ou menos, os seus sesmários, após 2 anos de uso, passavam a ser donos efetivos da terra. Então, 2 anos, os da Sesmariam, eles passavam a ser os donos, que até então, antes de 2 anos, era totalmente da colônia portuguesa e tinham todos os direitos e deveres a cumprir. Outra coisa era desempenhar judicialmente e administrar com plenos poderes. Cada um, né, tinha que fazer de tudo, até a parte judicial, se necessário fosse, né? Até a pena de morte eles poderiam realizar dentro desses poderes jurídicos, se fosse necessário. Escravizar os índios, né? Escravizar os índios também. Eles eram obrigados a colocar os índios para trabalhar na lavoura. Inclusive, podendo e sendo exigido enviar cerca de, por ano, 30 índios para Portugal. Esse era um dever a cumprir. Eles recebiam a 20ª parte dos lucros do pau-brasil. Porque na época da colonização, foi a primeira fase do Brasil quando os portugueses descobriram as riquezas do pau-brasil.
e cabia inclusive 1/5 dos metais nobres encontrados nas terras dos donatários. 1/5 ia para a coroa. Também o direito exclusivo sobre o pau-brasil, né? Quem tinha o direito era a coroa portuguesa, que foi esse pau-brasil no início da colonização no Brasil através das feitorias, né? Que nós vamos ver o que vai ser essas feitorias mais para frente em detalhes. Bom, agora, o lucro era muito pouco para os donatários e com isso eram mínimos os lucros e com isso, né, nem todas as capitanias prosperaram. As duas únicas que se conseguiu ir para frente foi Pernambuco e São Vicente. Algumas das capitanias hereditárias estão aqui embaixo, que elas estavam distribuídas, como eu disse, em toda a costa brasileira, né? Toda a costa brasileira aqui, olha, tinha uma capitania. E aqui tem a relação das capitanias, que foram a de São Vicente, Santana, Santo Amaro, Itamaracá, Paraíba do Sul, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia e, por último, Ceará. E é muito importante saber que essas capitanias hereditárias em toda a costa brasileira existiram até 28 de fevereiro de 1821. Um ano antes, elas perduraram da independência do Brasil, que é outra parte da nossa história. Como poucas funcionário foi quando veio o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, para centralizar o governo do Brasil. Que vamos ver também os governadores gerais depois. E não prosperando, acabou não dando certo, sobraram só duas, né? A de Pernambuco e São Vicente, não prosperando, a coroa portuguesa resolveu mandar aqui um governador geral para comandar toda essa costa, antes que eram dos donatários. E assim ficou estipulado as capitanias hereditárias até 1821, quando chegou Tomé de Souza, o primeiro governador. E eu espero que você tenha entendido bem e aproveito para convidá-lo para visitar esses dois blogs, que é também da minha autoria, www.roangasvideo.blogspot.com e www.roangasaude.blogspot.com. Até mais.